De pé. Aleluia, glória a Deus. Jesus ele veio para mudar vidas. Isso aqui é maravilhoso. A partir do 10. A mulher samaritana. E respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, quem é que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu um poço e bebeu ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? E Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, torna a ter sede. Mas aquele que beber da água que da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha de sede, e não venha aqui tirá-la. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, que nesta noite o Senhor venha, Senhor Deus, abrir os corações, derramar da Tua presença, derramar da Tua graça, do Teu poder, encher o Senhor Deus do Teu povo, Pai, da água, Pai, que flui de Ti. Senhor, abre cada coração, Pai, e derrama da Tua presença, da Tua glória. Pai, neste momento eu te peço, Senhor Deus, nos ajuda o Teu povo, abre o entendimento, Pai querido e santo, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Amém, igreja? Meu Deus, quando eu fui fazer aqui, foi tanta coisa aqui derrubando. Deixa eu desligar aqui o vento. Igreja, tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. Já foi falado aqui. Muitas pessoas não falariam com essa mulher. A mulher samaritana era uma pessoa a qual muitos não falavam com ela. Muitos não honrariam ela, muitos não reconheceriam ela. E a própria palavra diz que ela se espantou quando Jesus falou com ela. Porque ela disse: como pode tu, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana? Porque havia uma distinção entre o samaritano e entre os judeus, aonde não podia haver comunicação com eles. Mas Jesus ele veio para quebrar todas as regras que afastem o homem de Deus. Quando a palavra diz aqui que aquela mulher inicia um diálogo com Jesus, ela inicia se achando inferior, defendendo a sua religião, defendendo os seus pensamentos, os seus princípios. Quantas pessoas, irmão, não chegam a Deus achando que Deus trabalha de um jeito, que Deus trabalha de outro jeito? Deus só faz desse jeito. Deus ele trabalha como Ele quer. Guarda isso no teu coração. Aquela mulher, ela foi rejeitada por muitas vezes, ela passou por rejeição. E agora Jesus estava tendo um encontro com ela ali naquele poço. No poço que Jacó havia cavado. Talvez você tenha sido rejeitado. Irmão, as pessoas que são religiosas, elas tendem a rejeitar o outro.
a não respeitar o outro. Você pensa que é fácil o meu ministério? Não. Muitos que são religiosos me rejeitam. Assim como rejeitaram a Jesus, assim como rejeitaram também aquela mulher samaritana, assim acontece. Todos nós, irmão, temos sonhos. Temos sonhos de mudar a nossa vida, de fazer coisas diferentes, de sermos felizes. E na busca da felicidade, muitas vezes erramos. Quando eu olho para aquela mulher, eu vejo uma pessoa que tentou ser feliz 5 vezes. 5 vezes ela tentou ser feliz. Do jeito certo. O mundo ele vai tender sempre a tentar fazer você mudar. A você cair na fraqueza e voltar atrás. O mundo vai sempre trabalhar o oposto àquilo que você quer, aquilo que é a vontade de Deus. Quando a Bíblia revela aqui que Jesus começa a falar com aquela mulher começa só a ver as coisas materiais. Ela não consegue ver as coisas de Deus na vida dela. Você está pensando que o seu filho, seu irmão, seu parente que está no mundo, ele consegue ver o dom de Deus? Ele não consegue, não. Porque ele ainda está impedido pela obra do inimigo. Aquela mulher, quando Jesus começou a falar com ela, e disse a ela que se ele desse a ela água viva, ela começou a colocar um obstáculo. Mas como tu vai tirar água? Se o poço é fundo, tu não tem como tirar. Como é que tu vai me dar dessa água? Mas Jesus estava falando de algo diferente. Jesus estava falando algo que era dentro dela e não fora. Muitas pessoas elas sofrem, irmão, porque toda a visão dela só está pelas coisas externas. E nós temos que trabalhar o interno, o que está dentro do coração. Porque é o que está dentro do coração que pode mudar a vida de alguém. A mudança de um crente, ele não começa mudando nas roupas, como muitos ministérios pregam. Tem que começar de dentro para fora. Dentro de você tem que mudar. Quantas vezes as pessoas assim, não pastor, eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas tu ama teu irmão? Tu consegue aceitar a diferença do teu irmão? Tu consegue aceitar fulano e cicrana do jeito que ela é? Todo o trabalho que eu tenho tido aqui era justamente para que vocês aceitem um ao outro, para que você respeite cada um com suas limitações, para que todos nós, irmão, independente de como foi nos ensinado lá fora, respeitamos o direito do outro. Fomos ensinados aqui sempre constantemente a olhar para si próprio, não olhar para o irmão que está de lado. Aquela mulher, quando olhou para Jesus, ela começou a ver de lado de Jesus. Ela não viu o quê? Ela não viu uma corda. Ela não viu um balde para que ele jogasse e tirasse a água do poço. Então ela começou ali a colocar a dificuldade de Jesus dar a ela água, porque ela só poderia conseguir ver a água material. Ela não conseguia ver a água espiritual que poderia fluir dentro dela. Quantas as pessoas, irmão, que quando aceitam Jesus, elas começam a jorrar água. Começam a fazer com que vidas ao seu redor mudem. Você tem que aprender isso. Você é uma fonte de água viva. Jesus ele veio trabalhar em você para que dentro de você saia coisas boas. Saiam coisas que possam mudar a vida dos outros. Não se preocupe, irmão, em mudar a vida dos outros, não. Se preocupa em mudar a tua vida, porque a tua vida fará que a vida de outras pessoas se mude. Quando nós observamos mais à frente que aquela mulher tem um diálogo com Jesus, sabe o que acontece com ela? Ela larga o cântaro, larga tudo e corre. E diz: olha, encontrei um que falou tudo que eu estou passando.
Vem ver, esse é o Messias. A Bíblia relata que ela foi a primeira missionária. É a primeira mulher a pregar o Evangelho, a trazer pessoas para o reino de Jesus. Ela foi a primeira. Ela foi a primeira de largar todo o que estava fazendo e entrar naquela cidade anunciando o Jesus de Nazaré. Muitas pessoas, irmão, elas não têm entendido uma das coisas principais que Jesus quer. A gente vamos observar aqui. Jesus, ele sabe da tua limitação. Jesus sabe das tuas fraquezas. Mas ele precisa que você seja sincero com ele. Veja o versículo 16 que Jesus disse. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. 16, 4:16. Então Jesus instiga ela a tomar uma atitude, sabendo já o que estava. Mas Jesus precisava que ela confessasse os erros dela, para que uma vida de uma pessoa possa mudar. Tem que haver confissão. Sabe por que a vida de muitas pessoas não muda? Porque não há confissão. Elas continuam no pecado, tentando enganar a Deus. Irmão, nós não podemos enganar a Deus. Você está com um pecado encoberto, está com algo escondido, começa a conversar com Deus. Porque Jesus, ele veio justamente para mudar a tua vida. Pastor, eu tenho um pensamento dentro de mim contra fulano ou contra fulano. Você precisa liberar o perdão. Você precisa deixar Jesus entrar na tua vida para que o poder de Deus seja manifestado. Aquela mulher, a Bíblia diz ali, quando Jesus mandou ela trazer o marido, ela revelou a Jesus. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. O que Jesus estava falando na vida daquela mulher? Estava falando que muitas vezes na vida dela ela mentiu. Muitas vezes ela vivia em mentira. Ela vivia em uma condição, irmão, a qual tinha que ter um encontro com Jesus. Quantas pessoas hoje vivem uma mentira? Mentem para si mesmo. Como é que eu posso mentir para mim mesmo? Tem pessoas que conseguem. Conheço pessoas que disseram a mim que quando não conhecia o Evangelho, 90% do que ele falava era mentira. E o caso era tão sério que ele não sabia mais quando dizia a verdade e quando era mentira. Tem pessoas que têm coragem de olhar para você e para mim mentindo seriamente, e você olha assim e diz: poxa, é verdade. Mas não, é uma mentira, porque ele já se habituou, já está entranhado no DNA espiritual dele. A mentira. E não entende que Satanás é o pai da mentira. E todo mentiroso não vai herdar o reino do céu. E Jesus precisava que aquela mulher dissesse a verdade para poder mudar a vida daquela mulher. Irmão, eu não estou aqui para criticar a vida de A nem a vida de B. Não me interessa a vida de fulano, a vida de Beltrano. Mas eu estou aqui para falar uma palavra que pode mudar a sua vida. Irmão, pensa na situação daquela mulher. 5 vezes ela casou. 5 vezes ela tentou as coisas do jeito certo. A Bíblia diz: 5 vezes ela tentava certo. Muitas vezes, irmão, a gente entra em desespero. Eu tentei de um jeito certo, não deu certo. Eu tentei assim, não deu certo. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer diferente. O mundo está fazendo, eu vou fazer como o mundo faz. Então aquela mulher, ela queria ser feliz.
A Bíblia revela que ela era uma adoradora. Ela era uma adoradora. Ela era uma pessoa que tinha o temor de Deus. Ela era uma pessoa que queria uma mudança na vida dela. Mas o mundo a forçou a fazer o que a Bíblia diz aqui. E o que tu tens agora não é teu. Ela se desesperou ao ver que todo mundo tinha roubado o marido dela 5 vezes, irmão. Ela foi traída. 5 vezes ela foi colocada nos cantos. Sabe o que ela resolveu? Ah, é assim, é? Ah, não é assim? Agora eu vou descontar. Agora também eu vou fazer a mesma coisa. Porque comigo é assim, né? Todo mundo eu tentei tantas vezes, não deu certo, agora eu vou tentar do meu jeito. Não tenta do teu jeito, não. Tenta do jeito de Deus. Diz pro teu irmão assim, irmão, não tenta do teu jeito, não. Tenta do jeito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele sabia, irmão, que aquela mulher, ela queria ser feliz, mas ela havia desistido. Quantas pessoas têm desistido de fazer o que é certo? O mundo constantemente ele vai tentar fazer com que eu e você mude. As pessoas vão dizer, olha, faz desse jeito, porque desse jeito resolve. Tá desempregado, fulano, vamos ali, vamos fazer uma parada. Sustenta então o dinheiro. Mas eu procurei emprego em todo canto e não encontrei emprego em canto nenhum. Ah, eu vou aceitar. Não, irmão, não é assim não. Esse não é o jeito de Jesus, não. O jeito de Jesus é diferente. Ele tem mais além para você. Glória a Deus. Ah, eu estava lá com um negócio lá e queria comprar, mas eu não tenho dinheiro para pagar, mas faz não, vou estourar o cartão, deixa para lá, porque afinal todo mundo deve. Não, não é assim não. Você é diferente. Deus quer você diferente. Jesus queria aquela mulher diferente. Jesus foi ali para falar com aquela mulher, para que ela mudasse as atitudes que ela estava. Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus tinha visto que havia sinceridade na vida dela. Ela queria, irmão, mudar a vida dela, do jeito dela. Muitas das vezes acontece isso. Ah, pastor, faz desse jeito. Não, eu vou fazer do meu jeito. Minha filha, faça desse jeito. Só obedeça. Mas por quê? Porque enchemos o nosso ego e dizemos que do nosso jeito vai dar certo. E assim aconteceu também na vida daquela mulher. Ela já havia se entranhado nela a mentira já fazia parte da vida dela. Mas Jesus foi ali para mudar a vida daquela mulher. Aleluia, glória a Deus. O versículo 20 diz assim, que aquela mulher, ela era uma adoradora. Quando diz assim, olha, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Irmão, é isso que a religião faz. A religião, ela especifica um lugar para você adorar. Olha, irmão, você quer ter encontro com Deus? Não é só aqui não. É em qualquer lugar que você estiver. Sabe por que Deus está aqui? Porque eu estou aqui. Sabe por que Deus está aqui? Porque você está aqui. Aleluia. Quando você vem de casa, Deus já vem com você. Amém. Você está entendendo? Aquela mulher achava que só encontrava Deus num lugar. Então ela foi aprender com os pais que era no monte, o lugar de adoração. Era no monte que se encontrava Jesus. Não! Você tem que estar pronto a encontrar Jesus qualquer momento que você procurar. Procura Jesus dentro de você. Procura Jesus dentro do teu íntimo, lá dentro. Irmão, quando está de madrugada que eu dobro meu joelho, ali no meu quarto, eu encontro Jesus. Quando eu venho caminhando, falando dos problemas, eu encontro Jesus. Ele vem no caminho comigo. Aleluia. Então não é um local.
É o estado que você está de espírito. Porque quando nós clamamos a Deus, Deus ouve o nosso clamor. Quando clamamos em verdade. E a Bíblia revela aqui que Jesus estava precisando falar àquela mulher de ser uma pessoa verdadeira. Verdadeira. Você tem sido verdadeira com Deus? Você tem sido verdadeiro com Deus? Você tem dito a Deus a verdade? Porque muitas pessoas já me disseram, pastor, eu pedia para o Senhor orar por uma coisa, mas na realidade eu queria outra. E quando a pessoa faz assim, irmão, a vida não muda. Porque a vida só muda quando o que você fala está com o que você quer viver. Você está entendendo? Tem pessoas que ela conseguem viver na mentira. Elas falam uma coisa, mas pensam outra. Né? Diz assim, fulano, eu te amo, mas o coração não ama. Então é um mentiroso e um mentiroso, irmão. Ele precisa ser mudado, o coração tem que ser restaurado, o coração tem que ser verdadeiro. Tem irmãos aqui que são brutos, são grossos. E algumas pessoas dizem, mas como é que o pastor suporta isso? Mas sabe o que é que eu vejo neles? Eu vejo verdade. E eu fico contente. Porque quando eles mudarem de verdade, vão ser totalmente verdadeiros. O perigo é daqueles que dizem que estão crentes, mas o coração não é verdadeiro. Então Jesus estava falando isso, tem uma verdade que tem que haver dentro da pessoa. Quando eu oro a Deus, eu oro de verdade. Quando eu prego, falando Deus, eu prego de verdade. Quando eu louvo de verdade. Tudo que eu faço tem que ser de verdade. Aleluia. Porque se não for verdadeiro, Deus não aceita. É grande. E a verdade, irmão, é uma das qualidades que o nosso Deus tem. Enquanto o inimigo ele faz as coisas em oculto, Deus faz exposto. Às vezes os irmãos, o pastor fala demais. Porque às vezes é uma besteira tão grande que eu digo, eu falo, pastor, não era para ter falado. Quando for coisa besteira, que não for para dizer a ninguém, não me diga não. Agora se for coisa séria, eu digo, pastor, não é para te contar, que eu não vou contar. Então o que acontece? Temos que andar na verdade. A Bíblia nos diz que aquilo que falamos no ouvido, possamos falar também no telhado. Você está entendendo o que acontece? Então aquilo que você fala devagarinho no ouvido, você possa também falar abertamente. E aquela mulher, ela precisava disso. E Jesus começa a falar a ela. Está preocupado, irmão, com o local de adoração? Esteja preocupado com o local de adoração, não. Esteja preocupado com o seu espírito. Esteja preocupado em adorar a Deus em espírito e em verdade. E Jesus fala com isso aqui, dizendo assim, no versículo 21. E disse-lhe Jesus, mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás ao Pai? Você crê? Você crê que eu estou falando? Que em qualquer lugar que você dobrar o joelho, você vai encontrar Deus? Você crê? Quem crê, levanta a sua mão. Amém. Amém, eu creio. Aonde eu estiver, Deus está. Aonde você estiver, Deus também está. Porque Ele está dentro de você. Aleluia, Jesus. E isso, você tem que ter convicção disso. Independente de ministério que eu visitar, Deus vai estar lá, porque eu estou. Você está entendendo? Isso é uma confiança de alguém que crê no Deus que pode salvar, no Deus que está dentro dele. Prepara o teu corpo para dentro de Deus. Amém. Diga assim, o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. Ele é templo e morada. E a Bíblia diz aqui, irmão, que enquanto ela se preocupava com o local de adoração, enquanto ela estava preocupada que era no monte, que era em Jerusalém, Jesus abre a ela uma verdade que é preciso você entender. No versículo 23 diz assim, mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Você está entendendo aqui o que é que Jesus está dizendo? Que Deus procura pessoas verdadeiras. Mentira não pode viver dentro de você, nem dentro de mim. Porque quando nós mentimos, Deus se afasta. Porque Deus ele não pode conviver na mentira. Olha, irmão, eu estou triste com você. Mas eu queria falar, isso eu não gosto. Se eu fiz alguma coisa a você, confessa comigo. E eu vou pedir perdão a você também. Olha, você disse que tu fizesse assim, assim. Tu me perdoa, eu me perdoo. Eu também te perdoo. Agora me dá um abraço. Tira a mentira. Olha, marido, eu errei, marido. Foi assim. Eu comprei. Né? É difícil, né? Mas eu comprei. Mas eu pensei, né? Não me perdoa, minha filha. Então o crente tem que andar na verdade. Porque se não andar na verdade, não vai viver. Deus procura verdadeiros. Deus não procura mentiroso. Deus não procura mentirosa. E Jesus revela ali, dizendo assim, olha, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Você está entendendo? Adorar de verdade. Porque quando Jesus chegou aqui na terra, irmão, ele encontrou muita gente mentirosa. Quando ele disse assim, ó, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você está entendendo? Quando o que nós falamos está verdadeiro com o que está por dentro, aí o milagre acontece. O Espírito Santo é derramado, a vida da pessoa é mudada. Mas enquanto isso não houver, irmão, tem muitas vezes que eu prefiro as pessoas do mundo do que certos crentes que a gente sabe que é mentiroso. Porque as pessoas do mundo, irmão, elas estão ali no pecado, na prostituição, mas elas estão vivendo a verdade. E os cristãos que vivem com cara de anjinho, que bota a mãozinha junto, Deus do céu. Mas pensa no coração duro, pensa no coração amargo, pensa numa pessoa que só olha defeito, só olha pensamento negativo, só olha a destruição do outro, não trabalha o seu caráter. É Deus verdade, te chamou para você trabalhar o seu caráter. Tem que mudar. Aleluia, que agora. Você tem que ser verdadeiro. Ô irmão, como eu fico feliz quando alguém diz assim, pastor, eu não quero. Obrigado. Sabe quantas vezes eu fico com raiva? Nunca. Melhor do que dizer eu quero e não fazer. Essa semana eu estava dizendo ao irmão Guedes, e a gente estava conversando sobre pessoas verdadeiras. E conversando também com a minha esposa, dizendo assim, quantas pessoas disseram que Deus colocou nessa comissão? Olha, foi Deus que me colocou nessa comissão, pastor. Foi Deus. Cadê elas? Mas teve pessoas que não disseram que foi Deus, mas estão. Por quê? Será que Deus, ele é mentiroso? Será que Deus ele diz uma coisa e depois desfaz aquilo que ele disse? Irmão, ande em verdade. Se você humanamente teve um desejo, diga não, eu tive vontade, pastor, de entrar na comissão. Fica aí o tempo que for necessário. Mas não diz que foi Deus quando não for Deus. Porque Deus te espera de você a verdade. Se foi Deus, eu permaneço. Se foi eu saio. Então foi eu, pastor. Eu tenho vontade de fazer parte da comissão. Amém, irmão. Vamos ver aí o número, vamos aumentar essas cadeiras. Mas foi você. Mas depois você dizer que foi Deus. E depois sair, meu irmão, então não foi Deus. Então o coração, irmão, é aonde deve haver a verdade. Se a verdade não houver, Deus não tem encontro com essa pessoa.
É por isso que a primeira coisa que Deus quis daquela mulher foi o quê? Uma confissão. Pronto, a confissão. Confessa a Deus. Confessa a Deus todos os teus pecados. Não nega nada. Porque quando eu dobro meu joelho e falo com Deus, eu digo a Deus tudo. Todos os meus pensamentos obscenos, tudo aquilo que eu penso em fazer de maldade, eu digo tudo, eu rasgo meu coração dentro dele. Eu não minto para ele, não. Porque como ele pode trabalhar dentro de mim se eu não for verdadeiro? É verdade. Não tem como ele trabalhar. Você tem que ser verdadeiro. E a Bíblia diz que Deus procura tais. Agora vamos fechar aqui, onde diz assim, o 24. E Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, vos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou o que falo contigo. Glória a Deus. Por que Jesus revelou isso àquela mulher? Quando você observar a palavra, irmão, você não vai ver Jesus se revelando a muitas pessoas, não. Não. Mas aquela mulher, Jesus se revelou porque houve nela aqui confissão. Confessa a Deus. Quando você não gosta, diga que não gosta. Quando você precisa trabalhar no seu caráter, trabalhe no seu caráter, mude a você primeiro. Aleluia. Ande em verdade, para que você não perca tempo dentro das igrejas. Porque muitas pessoas estão apenas perdendo tempo sentadas nessa cadeira. Tem muita gente perdendo tempo das suas vidas. É verdade. Ou você é verdadeiro e vai para o céu, ou então, meu irmão, não aceite não. Não tenho pressa não. Eu não tenho pressa não, porque o que eu quero é que você mude de verdade. Eu quero que você tome uma decisão verdadeira. Veja o mundo aí. Quantas pessoas ela diz assim, ó, você já observou que assim, olha, eu acho muito lindo o Evangelho, mas eu não quero ainda não. Sabe por quê? Porque eu não consigo. São pessoas verdadeiras. Tem apenas medo. Elas não conseguiram dar o primeiro passo. Mas quando elas entram por essa porta, irmão, elas se entregam de verdade a Deus. E é isso que Deus, essa semana, quer falar com você. Diga: eu vou aprender a andar na verdade. Porque Deus procura os verdadeiros. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja? 9 horas. Vamos orar aí.